Boa noite, gente. Você pode levantar as suas mãos e ter um momentinho só para adorar o Senhor Jesus. Você pode fazer isso? Aleluia. As palavras que vierem nos seus lábios, aquilo que vier no seu coração, declare agora em adoração, em louvor, aquele que é o único digno. Eu vou repetir, Ele é o único digno. Mais uma vez, Ele é o único digno de receber toda a glória, toda a honra. Aleluia. Senhor Deus, nós levantamos as nossas mãos simplesmente para Te adorar. Nós prestamos a Ti a nossa adoração, o nosso culto, Te adoramos, porque nós entendemos, meu Deus, que o Senhor tem nos chamado para sermos verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. E nós temos entendido, com as nossas mãos erguidas ainda, nós expressamos a nossa entrega, porque nós temos entendido que adoração é muito mais do que um momento. Adoração é um estilo de vida, é viver para Ti a cada dia, através de nossas atitudes, comportamentos. Então entregamos os nossos corações, entregamos as nossas vidas, para que nessa noite, nesse ato de adoração, nós venhamos continuar Te adorando, ouvindo a Tua palavra. E quem concorda com isso, diga amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nessa hora? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais! Ele é maravilhoso. Pode se sentar, meu irmão. Prazer grande. É o seguinte, eu vim hoje à noite aqui, depois que o pastor evidentemente me convidou, pastor Josimar, para eu trazer a palavra, mas eu vim com uma mensagem bem específica para a sua vida nessa noite. Eu creio que é muito mais do que uma mensagem propriamente dita. Eu entendo que é uma palavra profética de Deus para a sua vida, para essa igreja de uma maneira especial. E a palavra é a seguinte: não desvie seus olhos de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso para você. A palavra, a mensagem que eu tenho para a sua vida nessa noite, e muito mais do que isso, que o Espírito de Deus quer selar no seu coração, na sua vida, é justamente essa: não desvie os seus olhos de Jesus Cristo. Então, com base nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, ele vai nos mostrar muitos princípios, ou alguns princípios bem firmados nessa realidade de nós não desviarmos jamais os nossos olhos do Senhor. E evidentemente há um propósito final, e aonde nós queremos chegar. Há um propósito final específico para você, para a sua vida, para a sua eternidade, inclusive nesse aspecto bíblico, de nós não desviarmos os nossos olhos do Senhor Jesus, jamais, never. Olha só, falei em 3 línguas, só isso que eu sei falar também. Mas graças a Deus, é para você não desviar jamais os seus olhos do Senhor Jesus. Então Hebreus, capítulo 2, dos versículos 1 a 3, estabelece claramente isso para a igreja, para o povo de Deus, para aqueles que de fato querem seguir ao Senhor até o fim. Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 a 3, eu falei o quê? 2, então Hebreus 12, 10 capítulos a mais. Então vai lá, Hebreus 12, não 2, mas 12, Hebreus 12, Hebreus 12, versículos 1 a 3, e aqui está claramente estabelecido essa realidade de você jamais tirar os seus olhos do Senhor Jesus. Inclusive é mostrado o porquê, a razão, o motivo, o propósito final, pelo qual eu e você jamais podemos tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor diz assim, olha: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, como igreja?
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E o versículo 3, então, finalmente nos diz, nos revela, nos mostra: considerai, atentai, observai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O fato é o seguinte, minha gente: não basta expressarmos fé num primeiro momento, em alguma ocasião específica. É muito mais do que isso. Esse texto está querendo nos mostrar algo que vai muito mais além de nós expressarmos a nossa fé em um momento, em uma ocasião, em uma circunstância, em uma situação específica. É necessário continuar agindo em total dependência e fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso para você: não basta expressarmos fé num primeiro momento ou numa ocasião. É necessário continuarmos agindo em total dependência e fé em Jesus Cristo. Há um texto que você conhece muito bem, em Mateus capítulo 14, e a gente vai ler somente os versículos 28 a 31, que caracteriza, que assim exemplifica mesmo, traz um claro exemplo dessa condição do que acontece quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus. O que acontece quando a gente até começa bem, mas no meio do caminho, ou numa situação específica, ao invés de continuarmos olhando para o Senhor Jesus, dependendo dEle, crendo nele, crendo na sua palavra, nós desviamos os nossos olhos dEle e da verdade. Porque Mateus, capítulo 14, portanto, dos versículos 28 a 31, tem esse relato aqui sobre Pedro. A Bíblia nos fala assim, olha: respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele, Jesus, lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, prestando atenção, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a gente vê nesse relato, eu quero trazer aqui para vocês, ou enfatizar essa declaração de Jesus, do motivo, da razão, porque Pedro, ele submergiu, porque ele falou homem de pequena fé. O termo pequena fé aí, não se trata simplesmente de uma fé, de uma medida grande ou pequena. Numa primeira leitura parece que até isso, mas na verdade, originalmente o que o Senhor Jesus está querendo mostrar para Pedro é o seguinte: é uma fé de pequena duração, é uma fé que teve um início maravilhoso, porque eu te pergunto, quem andou sobre as águas além de Pedro? Só Jesus Cristo. A gente não pode tirar esse mérito dele. O homem foi com fé, minha gente. Ele verdadeiramente andou sobre as águas porque ele creu num primeiro momento, num determinado período, na palavra e na pessoa e na declaração de Jesus para ele. Mas o que aconteceu é que a sua fé, ela durou pouco tempo,
porque a palavra do Senhor começa a nos mostrar que ele se distraiu para as circunstâncias que estavam ao seu redor. E ele, por ter se distraído, por causa do vento, das ondas, ele simplesmente tirou os olhos de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos da pessoa de Jesus, de quem ele é, a glória dele, o poder dele, da sua obra consumada na cruz do Calvário, da sua glória, porque graças a Deus ele morre, ele ressuscita e está sentado à destra do Pai, como nós lemos. Quando você tira os olhos da pessoa de Jesus e daquilo que é revelado na palavra sobre ele, simplesmente você vai submergir. Mas eu quero declarar uma palavra para você nessa noite: você não pode ser daqueles que submergem, você tem que ser daqueles que que anda e permanece na fé até o fim, porque olha que boa notícia, essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você persevere na fé até o fim. O desejo de Deus é que você persevere na fé até o fim. E eu quero te dizer que os céus se movem a teu favor para isso. Nenhum de nós tem justificativa de tirarmos os nossos olhos, o nosso foco, a nossa fé da pessoa de Jesus, porque nós temos todos os motivos para permanecermos firmes até o fim. Mas a gente vê a situação de Pedro aqui, que o fato é que ele começou muito bem na fé, mas não permaneceu nessa mesma fé, nessa mesma crença, nessa mesma perseverança, para que nós venhamos, na verdade, chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Eu vou repetir isso para você. Se nós queremos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, nós temos que começar na fé e permanecer na fé. Gente, não tem atalhos. Deus jamais vai contra a sua própria palavra. Deus jamais vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Deus, Ele é fiel à sua palavra. E quando nós respondemos à palavra dEle em fé, o que vai acontecer? Todos os planos que Deus tem para a sua vida irão se cumprir. Acho que você não ouviu isso. Quando você começa na fé e permanece até o fim na fé, todos os planos de Deus irão se cumprir na sua vida. Porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E é importante nós entendermos que cada plano que Deus tem para as nossas vidas se cumprem quando nós começamos na fé e permanecemos na fé. E a gente vê que, infelizmente, Pedro, apesar de ter manifestado uma fé extraordinária, uma fé que ele firma o seu foco na pessoa de Jesus e na palavra dele, porque o Senhor Jesus vem, ele foi, ele creu, e ele anda sobre as águas, ele viveu algo sobrenatural, mas ele depois veio a submergir. A gente viu quais foram as razões. Ele começou a tirar os olhos do Senhor e colocar nas circunstâncias. Eu quero te dizer, o que te faz começar bem e terminar melhor ainda é jamais colocar o seu foco nas circunstâncias, nas situações, naquilo que você sente, naquilo que você vê com seus olhos, mas o que te faz ir até o fim é colocar os seus olhos na pessoa de Jesus, na glória dele, no poder dele. É isso que vai fazer com que você viva cada plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Não tem como. Eu repito, não há atalhos, minha gente. É fé na veia até o fim. E olha que coisa interessante, o Senhor fala para ele, olha só: homem de pequena fé, diz o Senhor, por que duvidastes? Ou seja, todas as vezes que nós duvidamos, é porque nós tiramos os olhos de Cristo Jesus. Todas as vezes que os sintomas, as razões humanas, a lógica humana, as situações, as circunstâncias se tornam o foco da sua vida, o que você dá mais atenção é porque você está duvidando de Cristo Jesus. Mas o fato é o seguinte: o que o Senhor deseja de cada um de nós, e eu quero repetir isso mais uma vez, para cumprir cada plano que Ele tem para nós, o que Ele deseja de cada um de nós é que a gente comece na fé e permaneça na fé e cresça nessa fé no sentido de durabilidade, porque escuta, a tua fé sempre será correspondente à maturidade e à firmeza que você tem em Deus. Nunca é diferente disso. O limite da sua fé sempre será
baseada na sua maturidade, na sua firmeza. Por isso está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ainda Pedro falou: olha só, vocês têm que crescer. Nós, a igreja, temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que nos faz crescer é nós focarmos a nossa vida, é nós focarmos a nossa fé, é nós continuarmos até o fim com um foco específico, cada vez mais conhecendo quem é Jesus, a graça dele, a glória dele e o poder dele sobre as nossas vidas. Quanto mais você cresce no entendimento de quem Deus é, quanto mais você cresce no entendimento de cada vontade estabelecida dele na palavra dele, mais você vai amadurecendo, mais você vai permanecendo uma pessoa que está num processo contínuo de crescimento. E crescimento fala de transformação, gente. Crescimento fala de mudanças. Se eu quero crescer, eu tenho que mudar a cada dia. Se eu quero amadurecer na minha fé, na minha vida espiritual, eu tenho que me render uma transformação contínua. Não tem como. Por isso que a palavra de Deus deixa muito claro para nós que a nossa fé sempre vai estar relacionada com a nossa maturidade. O que está acontecendo aqui, que essa pequena fé, na verdade, era uma fé imatura. É uma fé que começa muito bem, mas ao olhar para as situações, para as circunstâncias, para um momento de aflição, de dificuldade, ela tira o foco do Senhor. Mas é aí que você tem que colocar mais o foco no Senhor, porque o que importa para nós, gente, não é o que está acontecendo por fora. O que importa para nós é o que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas. E o que o Senhor já estabeleceu para nós é o seguinte: nós não seremos, nós já somos mais do que vencedores. É interessante que o contexto de Romanos 8, versículo 37, que fala que nós somos mais do que vencedores, é apesar de toda e qualquer aflição, angústias, privações que nós possamos passar. Você é mais do que vencedor. Você que está em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Então a gente tira o foco do que está acontecendo por fora e colocamos o foco naquilo que Jesus Cristo é, ou em quem Jesus Cristo é, e naquilo que Ele fez em nós. Portanto, é assim que nós temos que caminhar até o fim. Pedro viveu algo extraordinário, um milagre extraordinário, que pelo menos na Bíblia nós não temos mais ninguém que tenha vivido isso, de ter andado sobre as águas. Mas escuta o que eu quero te dizer: quando você não tira os olhos do Senhor Jesus Cristo, você não vai receber um milagre esporadicamente, você vai viver no sobrenatural de Deus. Porque, gente, o sobrenatural de Deus é quem Ele é. Para nós, quando nós vemos, presenciamos ou experimentamos algum milagre, a gente, mas para Deus eu fiz aquilo que eu sou um Deus todo-poderoso, eu sou um Deus sobrenatural. Então simplesmente quando você compreende que é a sua firmeza, é a continuidade da sua fé em Cristo, na palavra dele, que vai proporcionar essa condição de você viver no sobrenatural, você então vai entender que você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. Dito isso, a gente volta lá para Hebreus 12, e a gente vai agora ver vários princípios estabelecidos aqui para nós. A primeira coisa que o texto nos fala de Hebreus 12, depois que a gente caracterizou essa condição de pequena fé, que é uma fé não duradoura, é uma fé imatura, que diante das circunstâncias externas tira os olhos do Senhor, depois que a gente caracterizou o que é pequena fé, a gente pode voltar para Hebreus 12 e perceber várias instruções, vários ensinamentos, vários princípios para nós colocarmos em prática. Porque princípio na palavra de Deus não é acúmulo de conhecimento simplesmente, mas é um acúmulo de conhecimento para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. E eu quero te dizer, se você está em Cristo, se você é nova criatura, se o Espírito de Deus habita em você, você é capaz de viver aquilo que a palavra do Senhor te revela. Irmãos, Deus jamais vai nos revelar algo que a gente não possa viver.
Pelo contrário, tudo que está escrito na palavra de Deus é porque o Filho do Senhor, o servo do Senhor, aqueles que estão em Cristo podem viver, não com as suas próprias forças, mas no Senhor que o fortalece. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Você já é capaz. Gente, olha só que coisa maravilhosa. Deus estabeleceu um início e um fim para a sua vida já. Você sabia disso? Você sabia? Me remeti agora à Rádio Relógio. Eu sei que só eu ouvi a Rádio Relógio aqui, porque só eu sou o ancião da casa, né? Mas o fato é que você e eu temos que saber exatamente essa realidade. Deus, escuta isso, hein? Já determinou o teu início e já determinou o seu fim. Agora, como é que eu vou começar bem e terminar bem? Como é que eu vou viver essa trajetória, usufruindo, experimentando tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida? É você justamente permanecendo na fé, não tirando os olhos jamais de Jesus. Eu vou te mostrar por quê, para que então você possa viver o início e o fim. E olha só, esse fim não significa a não mais existência, mas esse fim aqui significa o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus é o alfa e Ele é o ômega. Ele também é o primeiro e o último, e Ele é o princípio e é o fim, porque o mesmo Deus que começa a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la. Mas isso acontece quando você tem os seus olhos nele. Gente, olha só, eu vou repetir isso aqui muitas vezes, porque eu sei que essa é a mensagem que o Senhor quer gravar no teu homem interior, nessa noite, no seu coração. Não tire os seus olhos de Jesus por nada e por ninguém. Não desvie os seus olhos de Jesus Cristo, da obra consumada, completa, perfeita dele, da pessoa de quem ele é. E o apóstolo aqui, escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar, em primeiro lugar, depois que ele relaciona o que nós chamamos os heróis da fé, em Hebreus 11, ele vai relatando a situação de cada um deles, e como eles se posicionaram, e o que aconteceu na vida deles, numa firmeza independente de aflições, angústias, pressões, ou opressões, perseguições, e eles perseveraram até o fim. Ele vai nos mostrar, ou ele caracteriza essas pessoas relacionadas em Hebreus 11, da seguinte maneira, no versículo 1 de Hebreus 12: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Escuta o que eu vou te falar. Essa tão grande nuvem de testemunhas são pessoas comuns como eu e você, que viveu o extraordinário. São pessoas que eram, humanamente dizendo, tão limitadas como eu e você, mas ousaram a crer em Deus e por isso andaram na fé e viveram o sobrenatural. Essas pessoas, elas não eram ETs, não eram anjos e não eram anjas. Se existisse anjas, não existe. Essas pessoas eram pessoas comuns, com histórias de qualquer outro ser humano comum, com as mesmas paixões, com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades, com as mesmas pressões. Mas por que essas pessoas, elas viveram o sobrenatural de Deus? Porque elas ousaram a crer do princípio até o fim. E eu quero te dizer que essa tem que ser a sua história. Tem que ser a minha história. Ele fala sobre essa nuvem de testemunhas. Em outras palavras, o que o escritor aos Hebreus está dando continuidade nessa carta apostólica é o seguinte: se eles, pessoas comuns como nós, limitadas como nós, que viveram o sobrenatural, independente de qualquer situação, e por isso andaram em fé até o fim, porque ousaram a crer, você e eu também podemos. Eu acho que você não escutou isso.
esses registros bíblicos não estão aqui simplesmente para enaltecer o que eles viveram ou como eles se posicionaram. Esses registros em Hebreus 11, relacionando esses homens e mulheres de Deus, estão aqui para te dizer e para testemunhar: se eles viveram, você também pode viver, aleluia. Melhorou, o volume aumentou um pouquinho, glória a Deus. Mas é isso, a gente tem que estar fervoroso no nosso homem interior quanto a essa realidade, gente. Se aquelas pessoas da antiguidade, que não estavam vivendo nem sob a nova aliança, ousaram a crer e viveram o sobrenatural, muito mais nós que estamos debaixo da nova aliança, por causa do sangue derramado de Jesus Cristo, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz de não tirar os seus olhos de Jesus até o fim. Por que você é capaz? Não tem nada a ver com você, tem a ver com quem está em você, aleluia. Estou ficando animado. É isso. A gente tem que ficar animado com essa realidade. Eu posso viver o sobrenatural, eu posso viver milagres, eu posso permanecer de pé, eu posso andar sobre as águas, eu posso viver a ação miraculosa de Deus. E a maior ação miraculosa de Deus é a manifestação de quem Ele é na minha própria vida, na minha casa, na minha família, em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo. Não existe milagre maior do que o próprio Deus se manifestando na sua própria vida, meu irmão. Porque tudo mais é consequência da ação dele na sua vida. Esses homens em Hebreus 11, essas pessoas em Hebreus 11, elas simplesmente ousaram a crer em Deus, na palavra dele, se submeteram à vontade dele e viveram o sobrenatural. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele cita essa tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando, essas pessoas, elas foram testemunhas vivas que é possível crer do início até o fim. É possível crer do início até o fim. É possível crer do início até o fim, independente de levante de Satanás, independente de angústias, independente de pressões, independente de enfermidades, independente de qualquer ação opressora do maligno ou desse mundo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Eu quero te dizer, é possível viver até o fim crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque não se trata daquilo que você pode fazer, se trata daquele que é o Todo-Poderoso, que está em você, que te dá condições de viver o sobrenatural. Gente, é tempo da igreja do Senhor Jesus entender essa simplicidade de fé. Se esses homens do passado viveram isso, eu também posso. Porque simplesmente não se trata deles, se tratava do Deus deles. Gente, você pegou isso aí? Não tem nada a ver com quem eles eram. Pessoas por si só extraordinárias, eu quero repetir isso, eram pessoas comuns, limitadas, sujeitas às mesmas paixões, às mesmas limitações, às mesmas falhas, às mesmas dificuldades. Eu quero te dizer que todas essas pessoas falharam no meio do caminho também, mas entenda, o fato não é falhar, o fato é falhar e continuar, meu irmão. Seria bom que a gente não falhasse, seria bom que a gente não errasse, seria bom que a gente não pecasse, mas infelizmente a gente tem uma natureza humana que nos conduz a sair fora do foco, da vontade de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, mesmo que a gente fale, a gente não pode desistir, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 3 características, se você ler em Hebreus 11, você vai ver 3 características fundamentais na vida desses homens, dessas mulheres de Deus do passado, citado pelo apóstolo que escreve então aos Hebreus. 3 características. A primeira, fidelidade a Deus. Você vai ver que, você lendo com calma, dever de casa, hein? Hebreus 11, hein? Você vai perceber que ao ler cada uma daquelas citações em Hebreus 11, claramente está revelado ali
o posicionamento de fidelidade a Deus. Escuta, fidelidade a Deus não é perfeição plena e absoluta, porque até o final de nossas vidas nós seremos transformados. Há realidade no seu caráter, no seu temperamento, na sua mentalidade, na minha também, no meu caráter também, no meu temperamento também, na minha vida também, que terão que ser transformados e mudados até o fim. As imperfeições estão aí, mas escutem, uma boa notícia, hein? Nem as imperfeições da sua vida pode impedir o agir poderoso de Deus na sua própria vida. É só você entender que quando você percebe as suas imperfeições, ao invés de ser paralisado por elas, você se submete ao Deus que te aperfeiçoa e o Deus que te transforma. E você continua fiel. Fiel não é ser o tempo todo perfeito. Bom seria, hein? Que a gente fosse o tempo todo perfeito, mas a gente sabe que a gente está nesse processo de santificação, de mudanças e de transformações contínuas. Então a sua parte e a minha é, apesar das falhas, das imperfeições, ou quem sabe até de pecados cometidos, a gente não venha parar, mas continuar crendo no Deus que transforma nossas vidas e até as circunstâncias. Fidelidade. Fidelidade a Deus é a primeira característica que a gente vê aqui, dessa tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que falharam, pessoas que erraram, pessoas que num dado momento não entenderam plenamente a vontade do Senhor, mas continuaram ousando a crer e por isso continuaram fiéis apesar das suas dificuldades. Segunda característica dessa tão grande nuvem de testemunhas aqui, obediência à palavra de Deus. Lê lá para você ver, você vai perceber que uma clara característica da fé dessas pessoas eram que elas obedeciam à direção, obedeciam à palavra de Deus. Em dado momento, lembram? Elas muitas das vezes saíam, mas elas retornavam em arrependimento para o caminho e continuavam obedecendo a Deus. Nós estamos aqui, minha gente, para obedecer o que Deus tem para nos falar. É assim que você vai dar certo. É assim que a sua família vai ser impactada com a glória de Deus. É assim que Satanás não vai poder parar na sua frente. É assim que você resiste ao diabo e ele foge de você. Quando você se sujeita à vontade do Senhor. Obediência à palavra era a segunda característica deles. Terceira característica, hein? Primeira, fidelidade ao Senhor. Segundo, obediência ao direcionamento à palavra de Deus. E terceiro, como consequência, eles experimentavam o agir sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer que essa tem que ser a sua história. Essa tem que ser a sua história. Essa tem que ser a nossa história. Essa tem que ser a realidade da igreja do Senhor Jesus. Fidelidade, obediência à palavra dele, para que nós venhamos viver e experimentar o agir sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Gente, olha só. A vida de fé é sobrenatural. Você e eu não podemos nos conformar com um pouco, porque o que Deus tem para fazer em nossas vidas vai muito além. O pastor Josimar, ele citou o texto de Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, em outras versões, muito mais abundantemente do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. É assim que nós temos que viver. Estamos juntos, gente? Amém. Então deixa eu mostrar para vocês agora 3 instruções, hein? Primeiro a gente viu sobre essa pequena fé, que é uma fé imatura, é uma fé que não dura, é uma fé inconstante, por conta de uma imaturidade, uma falta de crescimento em Deus, na palavra dele, na constância. Depois então nós viemos para Hebreus e mostramos que se as testemunhas que eram limitadas como nós, do passado, que tinham as mesmas falhas, as mesmas dificuldades do que nós temos hoje, e ousaram a crer e viver o sobrenatural, é porque nós também podemos. E a gente mostrou que as características delas, apesar das suas imperfeições e limitações, era a fidelidade a Deus, obediência à sua palavra, e por isso elas viviam o agir sobrenatural do Senhor. Então deixa eu agora te dar 3 instruções, não eu, mas na verdade é o próprio Espírito de Deus, nesse texto que nós lemos aqui. A primeira
instrução é essa: você tem que se desembaraçar de todo o peso. Primeira instrução. E também do pecado. Desembaraçar tanto do peso como também do pecado. Primeira instrução, que inclui embaraços ou pesos, como também pecado. Se você quer viver uma vida fiel, obediente à palavra do Senhor, e por isso viver o sobrenatural do Senhor, e ter uma fé grande, em qual sentido? Uma medida constante, duradoura e madura, todos nós temos que entender que a nossa resposta, a nossa responsabilidade é nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado. Acho que vocês não gostaram disso não. Vocês queriam só melzinho, não é? Mas isso aqui é mel de Deus para nós, gente. As instruções de Deus é para a nossa libertação, é para a nossa transformação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade de Deus para mim e para você é absoluta, e não tem atalhos. Eu quero chegar até o fim numa fé madura, constante. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desembaraçar de todo peso e também de todo pecado. Peso aqui fala de embaraço, literalmente. São coisas inúteis, são pesos extras em nossas vidas. O fato é, não permitir que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Porque nós ficamos embaraçados com tantas situações, em tantos momentos, e trazemos sobre nós um peso que não precisaríamos trazer ou levar. Porque situações inúteis se tornam assim, tão presentes nas vidas de tantas pessoas que professam a sua fé em Cristo, porque ela não entende que ela tem a responsabilidade dela, é se desembaraçar de todo o peso. Peso aqui, gente, pode até falar de coisas lícitas. Eu vou citar algumas para vocês, parece loucura, mas às vezes o foco maior na família do que em Deus pode se tornar um peso e algo inútil para a sua vida. Eu não estou falando da importância ou depreciando a importância da família. Eu até trouxe uma mensagem falando sobre isso. Mas eu estou falando que nem a tua família pode estar no lugar de Deus, porque senão a tua família vai se tornar um peso inútil na sua própria vida. Vida profissional, lazer, Facebook, Instagram, WhatsApp, o futebol de sexta-feira à noite, ou de sábado, ou segunda, quarta e sexta. Tem gente que é família de negócio. Agora, tem crente que se transforma, né, pastor Josimar? Rapaz, o cara na igreja é um santo. A gente vai olhar para ele, vê até asas. O cara vai jogar futebol, vira um demônio. É um negócio assim. É marimbondo para tudo quanto é lugar. Ele vai na canela, ele quebra. É um negócio assim de doido. Mas deixa essa conversa para lá. Mas, gente, coisas lícitas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo falou lá em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem um tempo, é claro, evidente, em excelência, e até em termos de priorização da família. Tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para o lazer, tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia fala que ou ainda nós temos que ter um propósito de Deus para as nossas vidas, em cada aspecto das nossas próprias vidas, mas nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Percebeu isso? Até coisas lícitas pode se tornar um peso inútil na sua caminhada de fé, e você então está entranhado, está preso a uma caminhada perseverante de glória, de poder e do sobrenatural na sua vida. Então vamos nos desembaraçar de todo o peso. É a primeira instrução. E dentro dessa realidade, ele ainda fala: olha, vocês também têm que se desembaraçar de todo o pecado. É muito interessante que a palavra desembaraçar aqui, literalmente é deixar.
todo embaraço, aqui traduzido como peso, e deixar também todo o pecado. Gente, olha só, pecado aqui é andar no caminho da transgressão, contra a vontade de Deus. Pecado, repito, andando no caminho da transgressão, contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que não é da vontade do Senhor para as nossas vidas, a gente tem que jogar no lixo, deixar. Por isso que está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ainda, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que deixar o pecado, aquilo que está fora da vontade do Senhor. Se nós queremos uma fé duradoura, que dure até o fim, para que os planos de Deus sobrenaturais se cumpram em nossas vidas, nós temos que deixar todo o peso e deixar todo o embaraço, deixar todo o peso e deixar também todo o pecado. É a primeira instrução. Desanimaram ou não? Eu posso continuar? Segunda instrução, para aqueles que querem ter uma fé duradoura, sempre olhando para Cristo. Está aqui, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, hein? Corramos com o que, gente? Com o que? Perseverança a carreira que nos está proposta. Estou no versículo 1 de Hebreus 12 ainda. Inclusive o pastor Josimar falou hoje que o culto vai até 10h30. A segunda instrução para aqueles que querem viver o plano de Deus até o fim é perseverança. Primeiro, deixar todo o peso e embaraço, como também o pecado. Segundo, perseverar. Olha que coisa interessante. Aqui ele se utiliza de um termo olímpico mesmo, de uma corrida. O sentido original aqui é de uma corrida olímpica. Então a gente vai percebendo e entendendo que o termo perseverança aqui é correr pacientemente uma maratona longa até chegar ao final. É isso, até o fim. Ok? Até o fim. Eu estou informando, tá vendo? Até o fim. É correr, maratona, até o fim. Eu disse até o fim. É correr. É correr. Agora, entenda, é não andar devagar. É correr. Não é andar devagar. Tem gente que gosta de andar devagar, não gosta de crescer. Tem gente que não quer andar no pique de Deus. Tem que andar no pique de Deus, meu filho. Não é andar devagar e nem dar um pique como de um corredor de 100 metros de distância que logo para. Não é assim? O cara vive treinando para dar um pique de 9 segundos, de 10 segundos, os stops. E depois para. É assim ou não é, gente? Deus não quer que você ande tão devagar a ponto de não entender o propósito dele. Ele não quer que você corra impacientemente e depois pare. Ele quer que você corra pacientemente. A maratona final. E a tua maratona é a maratona da fé, meu irmão. Aleluia. Senhor, não estou ofegando, hein? Olha que maravilha, ó. É isso, menino. É até o fim. É não estar tão atrás, se perdendo ao longo do caminho, por ter perdido de vista o Senhor. Quem ouviu isso? Só os homens, eu gostei. Só a marada é amém. As mulheres vão ver se elas pegam isso aí também. É não andar tão devagar que você fica atrás, se perdendo ao longo do caminho por ter perdido Jesus de vista. Tem pessoas que não estão devagar na sua vida de fé, que elas perdem. Não está Jesus. E Jesus está: meu filho, vem, me segue. E a pessoa está seguindo as circunstâncias, as situações, os problemas existenciais dela, as suas tristezas. Meu irmão, sacode a poeira e vai olhar para Jesus, meu irmão. Vamos caminhar em frente, olhando. E perceba, não é andar devagarinho, é maratona. E é a longa, porque você vai viver pelo menos até os 80 anos. Quem está comigo, diga amém.
Eu já decidi, eu vou viver pelo menos até 90 anos. Com todos os dentes na boca, sem usar bengala e sem usar fralda geriátrica. Aleluia! E ainda namorando a minha esposa. Aleluia! Meu irmão, Abraão com 137 anos estava gerando 5 filhos com quietura. Ó, irmão, ficou animado aqui, irmão. É verdade, é verdade. Recebo. Foi a catuaba divina, meu irmão. E veio sobre o homem. E eu quero essa catuaba divina. Que maravilha, até o final, hein? Hein, Josimar? Que maravilha. E depois você fecha o olhinho, está no céu. É céu na terra e muito mais céu lá em cima. Aleluia. Mas, meu irmão, é até o fim. Em nome de Jesus. Aonde está a garota daqui? Os jovens, diga amém aí, os jovens. Amém. Fraquinho, né? Os jovens, digam amém aí. Amém. Isso aí, garoto. É até o fim, hein? Eu disse até o fim, hein? Não deixe os padrões e os valores desse mundo te pescar, não, hein? Te corromper, não. É até o fim, a fé é duradoura. É perseverança. Não é um pique de 100 metros e parar. E nem é andar tão devagar que você perca o Senhor de vista. É maratona, é a respiração certa, constante. Aonde Jesus for, eu também vou. Se ele sobe, eu subo. Se ele desce, eu desço. Se ele vai para a esquerda, eu também vou. Se ele vai para a direita, também eu vou. Se ele der uma paradinha, eu também paro. Mas o processo é continuar olhando para Jesus Cristo. Gente, não é estar tão à frente do Senhor por causa de decisões precipitadas, em virtude da impaciência. Tem pessoas que dão um pique e simplesmente Jesus está falando, calma, peraí, e o cara está indo além do querer e da vontade do Senhor, de forma precipitada, por causa da impaciência, e deixa de seguir o Senhor. Escuta isso, se você estiver na frente de Jesus, porque está dando um pique de 100 metros e olhar para trás, a tendência é você bater numa parede, num poste, ou tropeçar numa pedra. Se você estiver correndo e olhar para trás, meu filho, você vai cair, você perde até o equilíbrio corporal, não tem jeito. Por isso que o Senhor Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, com essa fé perseverante. Estamos juntos, gente? Eu tenho que correr, minha gente. Só falta 10 minutos, misericórdia. Terceira e última instrução de Hebreus 12. Primeira instrução, se desembarace de todo peso, de todo pecado. Segunda, com perseverança corra aquilo que Deus determinou para a sua vida. É com perseverança, é maratona, até o fim. E terceiro, versículo 2, fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A terceira instrução do Espírito Santo para as nossas vidas é olhar. O foco é a pessoa de Jesus. Olhar, escutem isso, aponta para alguém que não desvia os olhos. Em primeiro lugar, escutaram isso? Olhar aqui, firmemente, atentamente, aponta para alguém que não desvia os olhos do Senhor Jesus. Segundo, olhar firmemente aqui fala de alguém, escuta, primeiro é não desvia os olhos de Jesus. E em segundo lugar, é aquele que desvia o olhar de todas as distrações a fim de focar o olhar em um alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Por que Pedro submergiu? Porque ele olhou, ele se distraiu com as circunstâncias ao seu redor. Ao invés de continuar olhando para Jesus e se firmar e continuar se firmando na palavra dele. Então a palavra do Senhor para nós, a terceira instrução para nós é: olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Olhe para ele. Olha, e ainda, olhar é não, ou melhor, desvie os seus olhos das distrações do dia a dia que pode tirar o foco e o propósito maior da sua vida. E o foco e o propósito maior da sua vida é olhar para Cristo Jesus. Agora, nessa terceira instrução, a gente vai ver agora quais os motivos pelos quais nós temos que olhar firmemente para Jesus Cristo. O primeiro é que ele é o autor da fé. Não foi que a gente leu?
olhando firmemente para quem, gente? O autor da fé. Ele é o autor da fé, ou seja, ele é aquele que concede e gera a fé em nossos corações, através da ação do Espírito Santo, quando você tem acesso à própria palavra de Deus. E eu quero te lembrar que você tem acesso à palavra de Deus somente aos domingos, amém? Todos os dias da sua vida. Não se aparte da tua boca, não se aparte dos seus olhos. O livro desta lei, essa palavra viva, é você todo dia se voltando para a palavra do Senhor. É tendo um propósito definido, um objetivo constante de ler a Bíblia sistematicamente. Ah, pastor, eu só gosto de ler salmos. E ainda 2 salmos, o 23 e o 91, eu gosto tanto. Aí de vez em quando eu vou lá e leio. Ah, irmão, para com isso, vamos crescer. Comece a ler a palavra do Senhor. Você que nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, livro por livro, sistematicamente, constantemente, sempre num relacionamento vivo com Deus. Porque é Ele, Jesus, que gera a própria fé em você. Ele é a própria fonte da fé. Irmãos, Jesus é a fonte da nossa fé. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, olha o foco, rios de águas vivas fluirão do seu interior, aleluia. É Ele, minha gente, não tem jeito. É aquele que está à nossa frente. Olha que coisa interessante, quando a palavra fala para você olhar firmemente para o autor da sua fé, também, além dele ser a fonte, aquele que gera a própria fé, aquele que é o motivo da sua própria fé, também o sentido aqui é alguém que está à sua frente, te liderando em sua caminhada enquanto você vive nesse mundo, tornando o seu próprio referencial. Entenda isso. Jesus é o autor, Ele é a fonte da fé, mas Ele é o seu exemplo, a sua referência maior. Segue o que a palavra do Senhor fala a respeito dele mesmo. Amém, gente? Eu só tenho condições de ter Jesus como o autor da minha fé, Ele sendo o líder da minha fé, por assim dizer, me liderando no meu dia a dia, quando eu mergulho nesse livro, porque esse livro tem uma mensagem final, e esse livro, estou falando toda a Bíblia, tem uma mensagem, um foco principal e final, e o foco final e principal é revelar o Messias, é revelar o Cristo, é revelar o Salvador, é revelar aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que dá vida eterna, aquele que transforma a nossa vida, aquele que muda a história da nossa família, aquele que nos leva para a glória eterna, aquele que nos protege, aquele que é a nossa própria proteção, aquele que é a nossa própria paz, aquele que é o nosso próprio sustento. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você mergulha nesse livro, entendendo isso, mais Jesus vai se revelar a você. Aleluia. Eu estou animado, não sei quanto a você, mas eu estou animadão, há 30 anos pregando isso aqui, animadésimo, pregando a palavra do Senhor. Não tem jeito, gente, não tem como. Mas Ele também é o consumador. Olha o segundo motivo. Por que você tem que olhar para o Senhor? Porque Ele, além de ser o autor, Ele é também o consumador. Qual o sentido da palavra consumador aqui? Primeiro, é aquele que aperfeiçoa a nossa fé. Gente, isso é demais. Jesus não só gera a fé, Ele aperfeiçoa a sua fé, Ele amadurece a sua fé. Ele faz com que a sua fé amadureça. Essa medida se torne uma medida constante, firme. É só você se entregar a Ele todo dia, é só você buscá-lo a cada dia, é só você entender que esse momento que nós estamos vivendo aqui como igreja é sobrenatural. Gente, entenda, o que nós estamos vivendo hoje aqui é sobrenatural. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Não importa, o que importa é quem está aqui. Não importa o que eu estou passando, é com quem eu estou passando. Jesus está conosco até a consumação dos séculos, meu irmão. Ele é o teu consolo, Ele é a tua vida. Ele é aquele que te aperfeiçoa na caminhada. As tristezas, as angústias, as perdas, as dificuldades nunca são para destruir os filhos de Deus, são para experimentá-los e torná-los ainda mais seguros e firmes no Senhor, porque em cada situação de nossas vidas, Jesus está conosco. Eu não conheço mensagem mais gloriosa do que essa. Jesus está conosco. O Deus encarnado, o Deus Emanuel, Ele está conosco. Quem pode me parar, meu irmão? Eu falei um dia desses na Atos, eu sou imparável.
não tem nada a ver com a minha capacidade, tem a ver com o Todo-Poderoso que está em mim, aleluia. Tem a ver com quem eu olho, para quem eu sigo. A minha esposa é testemunha, ela está comigo nessa caminhada de tantos anos. Meu irmão, se nós fôssemos olhar para as dificuldades e se nós tivéssemos tirado o foco de Jesus, a gente já estava no rodo, a gente já estava destruído. Mas glórias a Deus, a gente entendeu muito cedo que Jesus Cristo é a fonte da fé, mas Ele é o aperfeiçoador dessa mesma fé, à medida que eu me entrego, à medida que eu me submeto, à medida que eu busco. Gente, olha só, a tua fé sempre vai até onde você conhece a vontade de Deus. Você ouviu isso? A tua fé, ela sempre vai, a ação da sua fé sempre vai até onde você conhece Deus e a vontade dele em Cristo Jesus. É até aí, aonde a sua fé está. Percebe isso? Como está o teu dia a dia com Deus? Como está a sua sede e fome de justiça? Como está a tua caminhada com o Senhor? Hein? Porque a tua fé vai até onde você conhece a vontade de Deus para a sua vida, até onde você tem relacionamento vivo com esse Deus que se revela na sua palavra. Se você tem sido alguém que tem se deixado levar pelas circunstâncias, pelas situações adversas, você pode até falar, mas pastor, o meu problema é muito grande. E quem te falou que você tem que olhar para o problema grande? Você tem que olhar para o Deus que é grande e poderoso. O pecado é grande, Deus é maior. Os valores desse mundo são grandes e malignos, Deus é maior. O diabo, ele tem até poder, mas o nosso Deus é todo poderoso. Pastor, você não sabe? Eu fiquei sabendo esses dias. Colocaram a minha foto, pastor, na boca do sapo. E pior, costuraram a boca do sapo, pastor. A minha foto está lá. Fizeram obra de feitiçaria, macumbaria contra a minha vida. Pastor, você não sabe. Pegaram também uma muda de roupa minha e estão fazendo uma macumba. Pastor, e agora? Pastor, e agora? Meu irmão, o máximo que vai acontecer é o coitadinho do sapo nunca mais abrir a boquinha dele. E a sua roupa se perder. Mas você não se perderá, porque você confia no Deus Todo-Poderoso. Nenhuma palavra forjada prevalecerá contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perceba, não se trata só de eu falar e você concordar comigo. Não se trata só de eu declarar que nenhuma palavra forjada vai prevalecer sobre a sua vida e você aplaudir ao Senhor. Eu creio que você fez isso com sinceridade, mas é muito mais do que isso. Amanhã é segunda-feira, é um novo dia de posicionamento. Terça-feira vem aí, meu irmão. Quarta-feira também, hein? Quinta-feira, hein? Sexta-feira e sábado. E depois domingo, todo dia é dia de olhar para Jesus, para a palavra dele, se render a ele. É assim que você vai vivenciar e experimentar essa proteção sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Ele é o aperfeiçoador, ele é aquele que inicia uma obra e termina. Ele promove o crescimento completo. Vou repetir, Jesus promove o crescimento completo. Isso é ser o consumador, é ele que nos leva à maturidade. Amém, gente? Então deixa eu encerrar, passando, pastor Josimar, me perdoe um pouquinho do horário do término do culto, mas, por favor, eu preciso mostrar para você rapidamente agora o propósito de tudo isso. Posso continuar? Vocês me dão 5 minutos? Ninguém fica triste comigo, não? Então, rapidinho. Olha o propósito, gente. O versículo 2 e o 3 mostra qual é o propósito de tudo isso, de você firmar sua fé no autor, olhar o tempo todo para ele e no consumador da sua fé. Em tudo mais que nós já falamos dessas instruções que nós mostramos para vocês, que é justamente essa realidade de você se desembaraçar do peso e do pecado, de você ser perseverante e de você olhar o tempo todo para ele, para Cristo. Então, eu mostrei os motivos pelos quais você tem que olhar para o Senhor, porque Ele é a fonte, Ele é o autor e o consumador da fé. Mas qual é o propósito de tudo isso? O porquê de tudo isso? Está escrito aqui, olha.
olhando, versículo 2, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, de uma vergonha pública, e está sentado à destra do trono de Deus, está exaltado. Versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, nem desmaieis, ou não desmaiando em vossa alma. Ou seja, em outras palavras, gente, tudo isso foi escrito, versículos 1 e 2, e é claro, tudo que foi relacionado e desenvolvido na carta aos Hebreus, foi com esse foco, você suportar todas as adversidades que você possa ter no caminho da sua fé. O propósito foi esse. Eu não tenho tempo aqui para desenvolver um pouco mais do contexto de Hebreus para vocês, mas esses irmãos aqui estavam sofrendo uma situação terrível. Eles haviam crido em Cristo Jesus, mas só que eles eram judeus, e por isso estava havendo uma perseguição contra eles, do seu próprio povo, que não cria em Jesus como Cristo. Estavam abandonando, estavam se separando, estavam expulsando filhos de casa, e alguns deles queriam desistir por causa dessa pressão. Mas eu quero te dizer que a não desistência tem um galardão, e esse galardão é a recompensa de Deus para a sua vida. Não deixe nada impedir que você permaneça firme até o fim, suportando as adversidades. Escuta isso, suportar é manter-se para cima, é o que significa aqui. Suportar como Jesus suportou todas as situações contra ele, é você manter-se para cima ou erguido, escuta, mesmo diante do peso das adversidades, afrontas e sofrimentos. É você resistir com paciência à pressão que as adversidades trazem. É resistir, escutem, eu gosto demais disso, valentemente em tempos de sofrimento. Você é um valente. Você pode se achar alguém que não está enquadrado nisso, um Gideão da vida. Quem sou eu? Eu sou a menor das tribos, a minha família não tem importância nenhuma, mas a palavra de Deus para você é a seguinte: você é valente, porque a força não vem de ti, vem do Senhor que faz você vencer. É resistir valentemente em tempos de sofrimento, é permanecer firme, suportar as adversidades, é permanecer firme, constante, paciente, mesmo estando debaixo de aflições, perseguições e do peso das circunstâncias. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você nessa noite? Não tire os olhos de Jesus. Não deixe nada desviar os seus olhos de Jesus Cristo, para que você possa suportar perseverantemente todas as circunstâncias contrárias que virão. Eu tenho uma notícia para você hoje também. As pressões piorarão. Todo mundo ficou tristinho, pastor. Olha, eu aprendi que, poxa, quando a gente termina uma mensagem, a gente tem que... Eu não venho aqui para falar o que o Espírito de Deus tem para a sua vida. As pressões piorarão. Os valores malignos do mundo vão cada vez mais e mais piorar. Mas eu tenho uma boa notícia: os que permanecerem olhando para Jesus vão vencer tudo no poder de Jesus Cristo. Se você crê nisso, fica de pé, meu irmão. Queria orar um minutinho com você. Pedir aqui o músico, o tecladista, o pessoal. Você, com muito amor, você pode, até num abraço, num afeto em Cristo, dizer para essa pessoa que está do seu lado: não deixe os seus olhos se desviarem de Jesus. Você pode falar isso? Não deixe os seus olhos se desviarem de Jesus. Aleluia. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe,
Não tire os seus olhos de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Aleluia, aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, aleluia. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesus. Você pode levantar em suas mãos e adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é o autor e consumador da sua fé. Jesus, vai, se entregue a Ele, meu irmão, vai. Igreja linda do Senhor, vai, se entregue, se entregue, se entregue. Jesus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti. Vai, meu irmão, peça mais glória, peça mais glória, peça mais unção, peça mais poder, peça mais compreensão. Eu quero, 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 Jesus. Igreja de Nova Vida, Parque Fluminense, se for possível, agora se entregue em adoração ao Senhor. Vai, se entregue a Ele, se entregue a Ele, se entregue a Ele totalmente, para não viver na inconstância, mas para viver na constância, na perseverança. Você pode declarar: eu te amo, eu te exalto, eu te adoro, hey! Eu te quero, Jesus, Jesus, aleluia. Eu te amo, eu te amo, eu te exalto, eu te adoro, eu te adoro. Eu te quero, eu te quero. Declara o nome dele, Jesus, 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 vamos crescer, Jesus, oh, Jesus, Jesus, vai, declara o nome dele, meu irmão, Jesus, dá pra ser, mais forte, Jesus, lindo, vai, Jesus, 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 só as mulheres, Jesus, as mulheres, bem forte, mulheres. Mais uma vez as mulheres, bem forte, declara o nome dele, vai.
Mais uma vez as mulheres, só as mulheres. Jesus, declare o nome dele. Jesus. Os homens, eu quero ouvir as vozes dos homens. Jesus, Jesus, declare. Jesus, nome que salva, que cura, que liberta. Mais uma vez, Jesus, só os homens. Jesus, mais uma vez, declare esse nome maravilhoso. Jesus, 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 os homens. Todos juntos, vai. Aleluia. Jesus.